Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Gi e será que a melhor maneira de falar sobre um aspecto social é colocando a vítima em sofrimento? Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer uma coisa que na verdade eu não gosto muito, que é uma resenha negativa de um livro. Porém, quando eu encontro problemas na obra, e essa em particular eu encontrei muitos problemas, eu acho que vale a pena sim fazer um vídeo a respeito, conversar, trocar uma ideia. Então já vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, deixar aqui nos comentários o que vocês pensam a respeito disso que eu vou trazer hoje aqui para vocês, do que eu vou falar. Se você não leu esse livro, que é A Vegetariana, da Han Kang, saiba que esse vídeo vai ter spoilers, porque eu preciso comentar os problemas que eu enxerguei na obra. E se você leu esse livro e gostou dele, entenda que eu estou falando do trabalho da Han Kang, eu não estou falando de você, portanto, isso não tem nada a ver com você, isso tem a ver com o livro e com a Han Kang. Sem mais delongas, esse livro ele é dividido em 3 partes, eu vou comentando cada uma delas. Bom, a primeira parte dele é narrada pelo marido da vegetariana. Eu vou chamar ela de vegetariana porque eu não sei dizer o nome dela, tá? Eu vou deixar escrito aqui, mas eu não sei dizer o nome dela, então eu vou me referir a ela vegetariana por conta disso, tá bom? Então, o marido dela é que narra essa primeira parte do livro, e ele começa dizendo que ele é um homem comum, e quando ele escolheu se casar com ela, foi também por ela ser uma mulher comum, ou seja, ela não é muito bonita, também não é muito feia, ela não é muito alta, também não é muito baixa, nem muito gorda, nem muito magra, enfim, eles, enquanto casal, vão cumprir ali um padrão, né, pelo que dá para perceber a partir do que ele fala, né? Ela não vai se destacar e, portanto, não vai ofuscá-lo. Porque já dá para perceber que ele pensa que dali, de onde ele tá, ele não vai sair. Enfim. E tudo tava ok, até que um belo dia ele acorda de madrugada para tomar ali uma água e ele se depara com ela jogando todas as carnes que estão no congelador fora e coisas de carne, tudo relativo à carne, ela tá jogando fora. E ele pergunta: ué, o que tá acontecendo? Por que você tá fazendo isso? E ela diz para ele que a partir daquele momento ela tá se tornando vegetariana, ela não vai comer mais carne e ela também não vai mais cozinhar nenhum alimento que contenha carne. E ele: como assim? Mas e eu? Como é que eu vou comer? Aí ela fala: bom, parte das suas refeições você faz fora de casa, então você come carne fora de casa, mas aqui não vai mais acontecer. Ele: tá, mas por que que você não vai parar de comer carne, né? O que tá acontecendo? Ela fala: eu tive um sonho. E de fato, a gente tem acesso aos sonhos, né, da nossa vegetariana, que são sonhos perturbadores. Então, nesse momento da leitura, o que eu tinha entendido é que o parar de comer carne para ela era uma forma de escapismo desses sonhos. O Bruce subiu aqui na mesa. Gente, esse é o Bruce, tá? Eu falo dele de vez em quando, mas ele ainda nunca apareceu nos vídeos. Hoje ele resolveu aparecer. Então, eu entendi como um escapismo, assim, na cabeça dela: se eu não comer carne, esses sonhos vão deixar de me perseguir, eu vou me sentir melhor. Foi isso que eu, Gislene, tinha entendido. Ok. Ele tem também, ali próximo, né, nas datas próximas, ele tem um jantar que é muito importante com os patrões dele. E aí ele vai com ela, né, e acontece ali toda uma situação por conta desse vegetarianismo dela. Ele fica extremamente constrangido, ele vê isso como um problema, ele não aceita isso, né, desde o início. E aí acontece toda uma situação, depois eles voltam, aí ele comunica a família, eles marcam um almoço ali na casa deles. Fica claro que o objetivo da família é ir lá para convencer ela a voltar a comer carne. E durante esse almoço, eles fazem isso. Só que ela tá muito resoluta, né, na decisão dela, ela tá muito firme. Ela eu não vou mais comer carne, não vou. E o negócio vai escalando, escalando. E o pai dela, que segundo o marido, né, que é o ponto de vista dessa parte, segundo o marido, ele é um homem violento, ele participou da guerra do Vietnã, enfim. E ele comete uma atrocidade com a nossa vegetariana. Então o que ele faz? Ele mete a mão na cara dela. Depois ele pede para alguém segurar ela, ele pega um tolete de carne, enfia na boca dela, à força. Ela vai reagir e a reação dela é uma reação violenta, mas violenta contra si mesma.
e isso vai fazer com que eles corram com ela para o hospital. Chegando lá no hospital, tem essa coisa dos primeiros socorros, né? Ela fica ali para cuidar do ferimento auto-infligido dela. Só que ela tem outros comportamentos para além dessa coisa de parar de comer carne. E por conta desses outros questionamentos, ela é transferida para a ala psiquiátrica deste hospital. E quando isso acontece, eu matei a charada do livro. Porque eu entendi que o que essa moça tem, na verdade, é um sofrimento psíquico, é uma doença mental. Lá na terceira parte, e quando chegar lá eu vou comentar, ela recebe o diagnóstico, a gente fica sabendo do diagnóstico. Mas já nesse começo do livro, no final da primeira parte, quando ela passa, a partir desses comportamentos, ela passa para a ala psiquiátrica, eu já matei essa charada. Porque eu tenho pessoas próximas a mim que têm o mesmo diagnóstico que o dela. Então, para mim, foi mais fácil identificar isso. Uma pessoa que não tem contato, talvez tenha um pouco mais de dificuldade. Então, eu entendi que, de fato, esse parar de comer carne e esses outros comportamentos que ela tem são reações dela para, de fato, e aí sim eu posso falar com certeza e segurança, escapar dessa paranoide que essa doença causa, né? E que esses sonhos que ela tem nada mais são do que sintomas da doença. E aí para mim isso ficou claro. Mas de novo, isso é uma facilidade que eu tive por eu já ter contato com pessoas que têm essa questão. Então, pessoas que não convivem com isso, é difícil perceber, é difícil entender, né? Então, isso foi uma questão que facilitou para mim, somente. Ok. E essa primeira parte, ela termina aí, mais ou menos, né? Nessa situação. Então, o que a gente tem? A gente tem uma mulher em situação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade mental, porque ela tem sim uma doença, a gente ainda não sabe na história, lá na terceira parte, a Han Kang vai dar o diagnóstico do que ela tem, então ela tá sim em vulnerabilidade mental por conta da doença. Ela também está em vulnerabilidade física, porque ela perdeu muito peso depois que ela parou de comer carne. E acho que dá para dizer também que ela está em vulnerabilidade emocional, visto tudo o que aconteceu com ela desde que ela parou de comer carne. E aí a gente vai para a segunda parte do livro. A segunda parte do livro, ela é o ponto de vista do cunhado da vegetariana, né? O marido da irmã dela. E nessa segunda parte a gente fica sabendo que diante de tudo que aconteceu, o marido pediu o divórcio, né? Largou ela, pediu o divórcio, foi viver a vida dele. Ela passa um tempo ali com a irmã, mas agora ela já tá morando no apartamento dela, né, sozinha, e ela toma, assim, medicamentos por conta de toda essa questão. E em dado momento da vida ali, né, dado momento, o cunhado vê que ela tem uma mancha mongólica. O que é isso? É uma mancha meio arroxeada, meio esverdeada, que nasce no bumbum, né, um pouco mais acima ali do bumbum, de alguns bebês. Só que essa mancha, ela some com o passar do tempo, assim, rapidamente. No caso dela, não, né? Raros são os casos em que uma pessoa chega à vida adulta com essa mancha, e foi o caso dela. E ele cria um verdadeiro, porque para mim essa é a palavra, para mim não é um hiperfoco, para mim não é uma fissura, ele tá fissurado, não. Para mim é isso aqui que eu deixei escrito. Vou falar baixinho e deixar escrito, porque o YouTube pode ficar chateado com algumas palavras, né? O YouTube fica chateado. Então, ele desenvolve isso e ele precisa, na cabeça dele, né? Ele precisa satisfazer esse desejo. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai criar estratégias para conseguir isso. Então, primeiro, um dia ele vai lá no apartamento dela e acidentalmente ele vê ela sem roupa, né? Ele é um artista, né? Ele trabalha com tirar fotos, criar vídeos, assim. Na verdade, para mim, ele não passa de um... Mas ele diz que ele é um artista e ele tem a ideia de convidar ela para que ela pose para ele, nua, obviamente, com flores desenhadas no corpo, enfim, a partir, né, do desenho ali da mancha e tudo mais. Ela aceita, mas aí a gente pensa, será que ela está em condições de aceitar ou negar alguma coisa, visto que ela está em vulnerabilidade mental? Enfim, ela aceita.
Então ele tem um espaço ali, né, que é de um colega dele, ele pede ali as chaves e tal para ter o espaço. Ele leva ela para lá, desenha flores no corpo dela, tira as fotos e tudo mais. Aí o que ele faz depois disso? Ele tenta manipular esse colega do espaço ali, né, de trabalho. Então, primeiro ele diz que ele quer tirar uma fotos entre ele e ela, né, nus e com flores desenhadas no corpo de ambos e tal. E aí o cara fica meio assim, né, esse colega fica meio assim, mas acaba aceitando. E aí, durante, né, essa sessão de fotos, ele vai fazendo poses, né, de maneira a que que as flores do corpo dela e as flores do corpo do colega se juntem, né? Porque na verdade o que ele quer mesmo é que eles consumam o ato ali, para ele ver e filmar e tirar foto, enfim. É isso que ele quer. Ele vai então fazendo essas poses, né? Então fica assim, fica aquele jeito, né? Eu percebi, assim, na minha leitura, esse amigo dele, né, esse colega dele, ele fica bem constrangido com a situação toda ali. Mas em dado momento ele fica em ponto de bala. E quando o cunhado percebe que ele tá a ponto de bala, aí que o cunhado vai falar para ele o que ele realmente quer, ou seja, ele tá manipulando toda a situação. Aí que ele vai falar o que ele realmente quer. E o colega dele tá a ponto de bala, não é porque ele quer que isso aconteça, porque foi uma reação do corpo ali, dada toda a circunstância. Tanto é verdade que quando o cunhado propõe o que ele realmente quer, que é a consumação do ato, o colega dele volta pro ponto morto em 2 segundos, veste a roupa dele, pega as coisas dele e vai embora. E fala não. E vai embora, né? Porque tudo isso é a vontade deste indivíduo que é o cunhado dela. Depois que o cara foi embora, ele vira assim pra a vegetariana e ela tá dando uma risadinha. E ele fala, por que você tá rindo? Aí ela fala, eu estou molhada. E aí ele vai pra cima dela. Ele vai. Só que ela nega. E aí ele entende, ele percebe que ela tá negando isso porque o que ela quer não é a pessoa, o cara, ou ele, ou enfim, um homem. O negócio com ela são as flores. Enfim, ele leva ela pro apartamento dela e aí fala pra ela, não toma banho não. Ela, não, véi, ela está, né, assim, impressionada com as flores e tal. Ai, gente, é isso. Aí, o que acontece? Ele encontra uma ex-namorada dele, pede pra ela desenhar flores no corpo dele, né, claro, porque ele ainda não satisfez o desejo dele. Aí a ex faz lá as flores que ele pede e tudo mais, ele vai pro apartamento da vegetariana e lá ele consuma o ato, que nada mais é do que vulnerável, né? É isso que ele faz. E aí, depois de tudo, né, eles dormem. Quando ele acorda, ele percebe que as coisas dele estão ali mexidas, né? Ele vai andando ali meio até a cozinha do apartamento. E aí ele encontra quem? A esposa dele, que é a irmã da vegetariana. E ela já viu tudo, ela já sabe de tudo, ela já entendeu tudo. E ela diz para ele que ela chamou uma ambulância do hospital psiquiátrico para levar os dois. E aí ele faz uma cena ali, a vegetariana também, quando ela acorda, né, que ela vê o sol entrando pela janela e ela tá sem roupa, ela vai até a janela, porque essa coisa do sol, né, do estar sem roupa, para ela é algo que ela se sente bem, né, então ela, dentro da condição psíquica dela, vamos sempre lembrar disso. Ela faz isso e tal, aí chega lá a ambulância, né? Ele reage porque ele não quer ser levado, enfim, tem toda uma situação, mas eles acabam indo então para esse hospital psiquiátrico e essa segunda parte ela termina aí. Antes de continuar, vamos comentar essa segunda parte, porque essa segunda parte ela fez com que eu entendesse que esse livro ele é nojento e eu não consigo classificar ele de outra forma. Mas vamos argumentar o porquê. 2 motivos, basicamente. O primeiro
é que essa segunda parte, ela não colabora em nada para o enredo da história. Vamos lá, você que leu o livro, vamos fazer um exercício aqui. Ou você que não leu o livro, veja se o que eu vou falar agora vai fazer sentido na sua cabeça. Vamos lá, você que leu o livro, vamos fazer um exercício aqui. Vamos voltar lá no final da primeira parte. Ela está no hospital comum, na ala psiquiátrica, devido aos comportamentos que ela teve no hospital. Então, se ela está na ala psiquiátrica, significa que há, no mínimo, a suspeita de que ela tem algum problema de saúde mental. Ok? Ok. Na terceira parte, no começo da terceira parte, a gente fica sabendo que ela foi para o hospital psiquiátrico, recebeu o diagnóstico, e o diagnóstico é de esquizofrenia, e ela ficou internada no hospital. Ela está internada no hospital. Ok? Se a gente unir essas duas partes, o único exercício que a gente tem de ligação para fazer é muito simples. Ela está no hospital comum, na ala psiquiátrica, eles têm essa suspeita, eles ligam para a ambulância de um hospital psiquiátrico, a ambulância leva ela, faz essa transferência para que ela lá seja melhor avaliada e surja possivelmente o diagnóstico. A partir daí, dada a gravidade, ela fica internada. A irmã dela é a única pessoa que vai visitá-la. O marido, diante dessa situação, não quer saber, pede o divórcio. Os pais dela, principalmente o pai, né, também não abandona, não quer saber. O irmão também não quer saber. Essa irmã é a única pessoa que vai visitá-la no hospital. E por conta dessas idas frequentes, por ser a única, o casamento dela, que já não ia bem, acaba também. E o marido dela, né, o cunhado no caso, também vai ver a vida dele. De vez em quando ele liga para saber do filho. Essa história fica de pé? Para mim ela fica. Se ela fica de pé, significa que a segunda parte ela é desnecessária. A segunda parte ela tá no livro somente para fazer a vegetariana sofrer. Ela não contribui em nada com o enredo. Se você tira ela, o enredo se mantém em pé. Agora eu pergunto, pra quê? Ah, mas é porque que ela quer mostrar como o que acontece, né, numa sociedade machista, como a mulher é tratada nessa sociedade patriarcal. Ela quer mostrar isso? Né? Esse é o objetivo da Han Kang? Tá. Por que ela não fez algo que colabora efetivamente com o enredo da história? É descartável. Para mim, a história fica de pé. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Só que piora. Porque quando eu me dei conta de que essa segunda parte aí ela é totalmente inútil para o enredo da história, e eu entendi bem o significado disso tudo, pelo menos, né, na minha leitura, ficou claro o significado disso tudo. Eu me lembrei de uma situação que aconteceu aqui no Brasil no final do ano passado. Na Semana da Consciência Negra, eu acho que vocês vão se lembrar. Viralizou nas redes sociais uma escola que fez uma apresentação no qual um adolescente negro foi preso num tronco, enquanto uma adolescente branca chicoteava ele. Isso caiu nas redes sociais, viralizou e gerou grande revolta. Por quê? O tronco, ele é um símbolo da escravidão no Brasil. O tronco, ele não deve ser usado para representar nada no Brasil. E aí vocês vão me perguntar, tá, mas o que isso tem a ver com a vegetariana? Porque para mim o que a Han Kang faz é similar. Porque no início do século passado, o Japão, ele dominava a Coreia e mulheres coreanas eram escravas sexuais de homens japoneses. Mulheres da geração da avó da Han Kang, porque a Han Kang nasceu em 1970, então a avó dela, né, mulheres da geração da avó dela foram escravas sexuais de homens japoneses. Então, da mesma forma que o tronco no Brasil não deve representar nada, porque ele é um símbolo de sofrimento e de escravidão, na Coreia não deve representar nada, porque ele também é símbolo de escravidão de várias mulheres que foram escravizadas por homens japoneses. Então, para mim, o que ela faz é similar nesse sentido. Na hora, eu lembrei disso. E eu falei, gente, sabe? É nojento. É nojento. Enfim.
Então, por esses dois motivos, eu acho que esse livro é nojento. Mas eu acho que esse livro ele não é só nojento, ele também é perverso. E para entender a perversidade dele, vamos então para a terceira parte que eu meio que já adiantei. Então, o que acontece? Eles vão para esse hospital psiquiátrico, lá ela recebe o diagnóstico, o cunhado não tem diagnóstico nenhum, porque o que ele tinha mesmo era um. Ele fica preso por um tempo, mas depois é liberado. O casamento da irmã também já era, né? Acabou ali. E de vez em quando, né, ele liga ali para saber que eles têm um filho, né? E quando Ó, o Bruce de novo. Vou tirar porque senão ele vai bater na câmera. Enquanto essa irmã, ela vai visitar a vegetariana no hospital, ela é longe, né? Então ela faz uma viagem longa de ônibus. E aí ela vai lembrando de muitas coisas, né? Passa um flashback na vida dela, né? Ela vai lembrando de muitas coisas e vai contando pra gente, né, também. Né? Essa terceira parte é do ponto de vista dela. E a gente percebe o quanto esse filho salvou ela, né, de muitas coisas. Também essa parte, ela é uma parte tocante, assim. Ai, Bruce. Gatos. Essa parte é uma parte tocante, assim. Você percebe o quanto esse filho salvou ela de muita coisa, né? E aí, o que acontece? Quando ela chega lá, né, ela vai porque nessa situação específica, porque a irmã dela tentou fugir do hospital e parou de se alimentar, né? E ela fica muitas horas do dia numa posição estranha. Na verdade, o que está acontecendo aqui? Essa é a forma que a Han Kang encontrou de demonstrar que a nossa vegetariana está se tornando planta. Porque, segundo a Han Kang, ela diz que ela compôs essa personagem a partir da frase de um poeta sul-coreano que disse, né, que os homens, né, o ser humano, deveria virar planta. Esse poeta, ele viveu entre 1910 e 1937, ou seja, durante o Império Japonês ali na Coreia. Ele disse essa frase, né, em algum momento aí da vida dele. Eu queria ter achado o contexto, acabou que eu não achei, só achei o tempo de vida dele, enfim. Mas, pelo que eu entendi, a leitura que a Han Kang fez desta frase para compor essa personagem é uma leitura de escapismo, né? Então, diante de tanta atrocidade, o melhor mesmo é virar planta. Mas eu acho que essa frase, analisando ela por si só, visto que eu não achei o contexto, analisando ela por si só, ela permite uma outra chave de leitura, que é a seguinte: plantas não fazem mal a ninguém. Então, virar planta seria uma forma dos homens, né, do ser humano, parar de cometer atrocidades. Veja, ele viveu entre 1910 e 1937, ele morreu muito novo, com 27 anos, durante, né, o Império Japonês na Coreia. Então, ele viu muita atrocidade. Então, eu acho que essa leitura que eu fiz, ela é correta também. Você também pode ter essa chave de leitura de entender que virar planta é deixar de cometer atrocidades, uma vez que plantas não fazem mal a ninguém. E a Han Kang faz o contrário, porque quem vira planta na história da Han Kang é a vítima. O marido separou, né, pediu divórcio, foi viver a vida dele. Hoje o Bruce ele tá muito aparecido, né, gente? Enfim. O cunhado também ficou um tempo preso, mas aí depois foi viver a vida dele. Os pais já são idosos, tem toda essa questão, mas ainda assim não tô nem aí. Principalmente o pai, porque ela disse, né, que é um homem violento, então provavelmente ele controla a mãe, né? E somente essa irmã que vai até ela, né? Então assim, ou seja, todo mundo que cometeu atrocidade com essa moça está bem, foi viver a sua vida. E a vegetariana, nesse contexto de não querer comer mais, ela vai definhando na história. Definhando. Então eu acho que a mensagem de fundo desse livro, ela é uma imagem perversa. É muito perverso isso. Nossa, Gi, mas você está exagerando. Pode ser que eu esteja exagerando. Mas se esse exagero é para que mulheres não passem por isso e para que mulheres não sejam representadas dessa forma, eu acho que eu estou exagerando um pouco, na verdade. Né, Bruce? Então, é isso que eu tinha para falar desse livro. Para mim é um livro nojento, perverso
e que passa uma mensagem muito ruim que eu acho que não tem que acontecer, sabe? Então, foi a pior experiência de leitura esse ano. Ó, Bruce me mordendo. Esse ano. Pior experiência de leitura em muitos anos, na verdade. Eu acho que eu não lembro de ter uma experiência tão ruim, sabe? De me sentir tão mal lendo um livro. E não é por ele ser pesado, por ele ter violência. Veja, no mesmo mês que eu li A Vegetariana, eu li a trilogia dos Gêmeos, que tem muita violência, sobretudo no primeiro livro. Mas a trilogia dos Gêmeos, para mim, é 5 estrelas. É uma aula, enquanto esse livro da Han Kang, ele é nojento e perverso. Deixa aí nos comentários o que vocês pensam sobre tudo isso que eu falei, se faz sentido na cabeça de vocês, se não faz também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido ser clara nos meus posicionamentos em relação a esse livro. Curtam, comentam, compartilha, se inscrevam no canal. Grande beijo para vocês, ótimas leituras e até mais. Tchau! Dá tchau, Bruce. Tchau!